O século perdido foi um período completamente apagado da história, com suas únicas informações estando gravadas nos poneglyphs. Mas apesar de estar envolto em mistérios, vários pontos vão se encaixando e o segredo começa a se revelar. Acontece que o Reino Antigo foi inspirado em uma lenda muito famosa e isso pode nos dar respostas sobre tudo o que aconteceu nesse tempo misterioso. Então, se você quer saber, fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, eu sou o Gabriel e hoje eu vou falar sobre algo muito interessante. O que aconteceu no século perdido. E tem umas ligações bem legais do antigo reino que você vai ver. Então o vídeo ficou bem legal, tem várias conexões que eu aposto que você vai gostar. E se você gostar do vídeo, deixa um like que assim eu sei que você está gostando. Então agora vamos para o que aconteceu no século perdido. O Reino Antigo, ou Grande Reino, era um reino que se dizia ser vasto, orgulhoso e poderoso. Foi dito pelo Vegapunk que ele foi o motivo do século perdido, já que o governo queria apagar todas as menções a ele da história, e até mesmo seu nome permanece em segredo. Como sugerido pelo professor Clover de O'Hara, o Reino Antigo era um inimigo dos 20 reinos, que agora são conhecidos como Governo Mundial. E por causa disso, eles foram aparentemente totalmente destruídos por eles há mais de 800 anos atrás, no final do século perdido. E foi a sua derrota que permitiu que a Aliança dos 20 Reinos assumisse o controle global e estabelecesse o governo mundial. Então está implícito que todos os mistérios e tudo o que aconteceu no século perdido está totalmente ligado ao Antigo Reino. Além disso, o Reino Antigo é a verdadeira razão pela qual o governo mundial proibiu qualquer decifração e pesquisa de poneglyphs, já que a mera existência e ideia deste reino representa uma ameaça ao governo mundial. Mas por que o governo teme tanto esse reino? E é aí que temos a resposta do Shaka, um dos clones dos 6 satélites do Vegapunk. Shaka teorizou que o Grande Reino teve avanços tecnológicos que superam em muito a ciência dos dias modernos. Mesmo vivendo mais de 800 anos atrás, seu conhecimento e sua tecnologia eram muito avançados e praticamente todas as tecnologias que o Vegapunk criou foi uma engenharia reversa das tecnologias antigas que ele encontrou. E mesmo o Vegapunk não conseguiu replicar tudo ainda. Mas então, aonde eu quero chegar? Alguns dias atrás, um fã do canal me mandou uma ideia que ele tinha bem interessante, sobre a semelhança do Antigo Reino com o Reino de Atlantis, ou Atlântida como é mais conhecido aqui no Brasil. E eu fui atrás, vi alguns documentários e realmente eles possuem muitas semelhanças e podem revelar muitos mistérios ainda desconhecidos sobre o que aconteceu no século perdido. E bom, apenas para dar um contexto e para vocês perceberem as semelhanças entre o Reino de Atlântida e o Reino Antigo de One Piece. De acordo com o filósofo grego Platão, o reino utópico de Atlântida existiu cerca de 9.000 anos antes de seu tempo e desapareceu misteriosamente um dia. Ele era famoso por ter sido a exibição de todos os prazeres mundanos do mundo. Esta cidade é tão enigmática quanto convidativa. Ela também era muito avançada tecnologicamente e seus conhecimentos e tecnologias eram o mais alto e avançado que a sociedade possuía. Apenas com essa breve introdução, você já deve ter percebido como o Reino Antigo é parecido com Atlântida. E eles eram um reino próspero, à frente do seu tempo, com tecnologias extraordinárias, mas que com a destruição de sua civilização, isso significou a perda de suas tecnologias avançadas. Além disso, algo muito interessante é a aparência desses dois reinos. Durante o discurso do professor Clover, uma breve ilustração do Reino Antigo foi mostrada. Ela parecia uma ilha com enormes edifícios e plantações verdes vibrantes. Além disso, algumas crateras semelhantes à Lua são mostradas. E algo muito interessante que chama a atenção. Ela possui uma estrutura ondulada na borda direita que se parece muito com as linhas onduladas das Akuma no Mi.
E se você reparar na estrutura do Reino de Atlântida, você pode reparar que ela também tem padrões circulares. E até mesmo se repararmos, podemos ver uma semelhança na aparência dos dois reinos. Acredita-se que os habitantes da cidade de Atlântida possuíam poderes excepcionais, com a capacidade de controlar o clima e modificar erupções vulcânicas. Alguns relatos também mencionam a posse de um dispositivo que lhes permitiam canalizar a energia do tempo e do espaço. Esses poderes excepcionais me lembram muito das Akuma no Mi, que concedem poderes sobrenaturais a todos que a comem. Isso levanta várias perguntas. E se o povo do Reino Antigo foi quem criou as Akuma no Mi? De acordo com o Vegapunk, essas frutas especiais foram criadas usando os sonhos e as vontades das pessoas. E se as pessoas do Reino Antigo criaram essas frutas para propósitos específicos e fossem capazes de colocar sonhos em frutas? Porque, como o próprio Gold Roger disse, existe 3 coisas que não podem ser interrompidas: o sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Algo bem interessante veio em uma resposta do Oda em um SBS, quando um fã perguntou para ele por que a sobrancelha do Sanji tem aquela ondulação. E o Oda responde: tudo vive em círculos, o Sol, a Lua e a Terra giram em círculos. E se a Terra parasse de girar de repente, o planeta seria coberto por ondas gigantescas. Isso seria terrível. Agora lembre-se que a sobrancelha do Sanji canaliza essa mesma poderosa energia circular. Isso é muito curioso porque o formato da sobrancelha do Sanji é o mesmo do padrão das linhas circulares das Akuma no Mi. E também é o mesmo que vimos na estrutura da ilustração do Antigo Reino. E se você lembrar, o Sanji foi um experimento do Jude para criar o soldado ideal. E o Jude foi um dos cientistas que trabalharam ao lado do Vegapunk, que por sua vez estuda a tecnologia do Reino Antigo. Então galera, essa energia circular pode ser a energia de todo mundo, como o Vegapunk falou. A energia que está em todo lugar e que poderia abastecer o mundo inteiro com energia grátis. E essa seria a fonte de energia que o Reino Antigo usava para ter a sua tecnologia avançada e também para criar coisas mais sobrenaturais, como as Akuma no Mi, usando os sonhos das pessoas. Se as Akuma no Mi foram criadas pelo Reino Antigo, isso pode ter alguma ligação com as árvores de Adão e Eva. Talvez eles usaram essas árvores colocando o desejo dos povos e assim criando essas frutas, já que de acordo com a história de Adão e Eva, eles comeram um fruto proibido, uma fruta do diabo. E como o governo mundial queria tanto esses poderes, eles consideraram as pessoas do Reino Antigo como demônios. É assim que ficou conhecido aqueles do clã dos D, e com isso muitos pensam que o D na verdade significa Demon, de demônio, ou Devil, de diabo, que se encaixaria perfeitamente. Mas agora com o poder dos sonhos, o D também poderia significar Dream, talvez. Bom, mas então com toda essa tecnologia e poder das frutas, como um reino tão poderoso como ele poderia ser derrotado? E aqui entramos no que aconteceu com Atlântida. Segundo relatos mitológicos, a cidade de Atlântida caiu depois que eles irritaram os deuses, que mandou uma inundação em todo o reino e fez a ilha afundar no mar, perdendo toda sua tecnologia e acabando com sua civilização em pouco tempo. Esse ataque de inundação é muito interessante porque em One Piece já vimos isso acontecer algumas vezes. É quase como se o deus do mar tivesse se enfurecido por eles terem feito algo errado, como a criação das Akuma no Mi. E por isso os puniram, inundando todo o reino e proibindo os usuários destas frutas de nadar. Um país muito antigo da época do século perdido é o país Wano. E eles construíram muralhas enormes em volta dele para se proteger de uma ameaça. Mas olha só o tamanho dessas muralhas, porque eles precisariam criar algo desse tamanho. Isso poderia ser para não ser inundado e ter sua ilha afundada, protegendo assim o país de qualquer enchente ou aumento do nível do mar.
Mas por um erro de cálculo, eles não colocaram um local de escoamento e por isso as águas das chuvas inundaram todo o país até as bordas da ilha. Outra ilha que também sofre disso é o Water 7, com um ataque que eles sofrem todo ano, conhecido como Aqua Laguna. Aqua Laguna é uma tempestade que aumenta o nível do mar em Water 7. Assim, a maré sobe e ela engole a parte baixa da cidade com uma grande onda, causando uma grande enchente e danos nas construções, fazendo com que a cidade precise de reparos constantemente. E após cada Aqua Laguna, a base de Water 7 afunda um pouco, até que chegará um momento em que a ilha será completamente inundada. Mas o que é realmente interessante é que no capítulo 350, o Frank revela que o Water 7 na verdade foi construída em cima de ruínas de uma cidade antiga. Ele foi construído em cima de uma ilha que já estava afundada no mar. O Frank revela que esta ilha foi afundada há vários séculos atrás, e mesmo que ele não tenha revelado exatamente a data que isso aconteceu, é óbvio que foi há 800 anos atrás, no final do século perdido. E pelo fato de Water 7 estar acima desta ilha afundada, ela também está afundando aos poucos, como se aquele lugar tivesse uma maldição. E aqui chegamos aonde eu queria. Assim como a ilha embaixo de Water 7, ou o que talvez teria acontecido ao ano caso eles não tivessem construído as muralhas, o Reino Antigo foi afundado por alguém que tem esse poder. Ainda não foi confirmado, mas muitos acreditam que o Reino Antigo está em Laugh Tale. E isso explicaria por que Laugh Tale não aparece nos mapas do mundo. E também é por isso que a ilha não possui magnetismo e não pode ser chegada por meio do Log Poles. Isso também explica como ninguém nunca antes encontrou essa ilha por acaso navegando pelos mares, já que se ela estivesse no nível do mar como as outras, alguém uma hora ou outra já a teria encontrado. Mas quem seria esse ser capaz de inundar ilhas ou até mesmo o mundo inteiro, e que teria interesse em acabar com o Reino Antigo? E eu não consigo pensar em outro senão naquele que senta no trono vazio, o In-Sama. Há muito tempo vem sendo teorizado que o In está relacionado com as forças do mar, já que Imu, lido de trás para frente, é Umi, que é mar em japonês, e faria todo sentido ele ter esse poder, já que ele é o que está acima de tudo. Ele está por trás do governo mundial, a organização que surgiu depois do fim do antigo reino. Além disso, 4 dos locais que o Luffy passou e que continham poneglyphs tinham uma estrutura que permitiam eles sobreviverem a uma grande enchente. A Ilha dos Homens Peixes, embaixo d'água, Skypiea, uma ilha dos céus, Wano, um país cercado por muralhas gigantescas, e Zou, que está nas costas de um elefante com quilômetros de altura. Além disso, é curioso pensar que 19 dos 20 reis que derrotaram o antigo reino largaram seus reinos e foram morar na Red Line, um dos locais mais altos da Terra, que claro é onde deuses deveriam morar, mas também é um local onde uma inundação nunca aconteceria. Outra coisa muito interessante de imaginar é que na Ilha dos Homens Peixes existe uma arca gigante chamada Noé. Como eu falei, o One Piece tem um simbolismo muito grande com textos bíblicos, e a Arca de Noé foi usada justamente quando teve um grande dilúvio para acabar com os demônios, e o mundo foi inteiro inundado. Então In-Sama pode ser esse que inundou o Reino Antigo e aquele também que amaldiçoou os usuários de Akuma no Mi, os impedindo de entrar no mar. E após a derrota do antigo reino, o In, junto com os 20 reinos, fundaram o governo mundial e acabaram com todas as informações sobre as suas tecnologias, os seus povos e sobre a sua batalha, criando assim a era que ficou conhecida como Século Perdido. É bem interessante essa semelhança entre o Reino Antigo e o Reino de Atlântida, não é mesmo? Tem vários pontos da história que se encaixa perfeitamente. Essa ideia de que o In-Sama que destruiu o reino e que existe uma energia capaz de movimentar o mundo inteiro, além até mesmo de cumprir sonhos, isso é algo muito interessante.
Então, eu agradeço muito por você ter assistido. Se você gostou do vídeo, deixe um like. Então é isso, até a próxima e fui!